Vai. O Torinho, ó, Fabiano Garcia apostou 15 dessa aqui, ó. Que eu não faço 15 flexão. Se eu fazer 15, ele vai pagar meia dúzia pra mim. E é isso, eu já bebi 6. Não, 5. Não sei contar não, mas vamos junto. Eu vou fazer aqui. Ó, 15. Né? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Já conta 16, 17, 18, 19, 20. Caralho!